As células do corpo são renovadas pelo processo de divisão celular. Uma célula-mãe se divide e origina células filhas. Na divisão celular, as moléculas do DNA se duplicam e se condensam, formando os cromossomos, que serão distribuídos para as células filhas. Isso garante a mesma quantidade de material genético para as células filhas. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Nós falaremos sobre a mitose. A mitose é um tipo de divisão celular que origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos e as mesmas características. Esse processo acontece dentro das células somáticas, ou seja, aquelas responsáveis pela formação de tecidos e órgãos nos organismos multicelulares, entre eles os tecidos do corpo humano e os órgãos do corpo humano. Antes de ocorrer a mitose e suas fases, temos a interface, onde o DNA se encontra descondensado. Interface. Temos três etapas: G1, S, G2. Nessa fase, a célula encontra-se em intensa atividade metabólica, sendo observado também o seu crescimento. É a fase mais longa do ciclo celular. G1. Nessa etapa, conhecida também como primeiro intervalo, ocorre a síntese de proteínas e RNA e a célula aumenta seu tamanho. S. Nessa etapa, conhecida também como síntese, ocorre a duplicação do DNA e do centrosomo. Essa é a etapa mais longa da interface. G2. Nessa etapa, conhecida também como segundo intervalo, ocorre a síntese de proteínas, como a tubulina, que formará os microtúbulos do fuso mitótico, e RNA. No entanto, isso acontece em menor quantidade do que na etapa G1. Também há a verificação de a duplicação da fase anterior ocorreu corretamente. É importante destacar que durante todas as etapas da interface estarão ocorrendo a síntese de proteínas e a produção das estruturas celulares. Algumas células não passam pelo processo de divisão celular. Se diz que essas células permanecem em uma etapa G1 prolongada ou etapa G0. A mitose apresenta quatro fases principais: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase é a fase mais longa da mitose. Nela se verificam alterações no núcleo e no citoplasma celular. No começo da prófase, cada cromossomo se apresenta constituído por dois filamentos denominados cromátides, unidos pelo centrômero. À medida que a prófase progride, os cromossomos tornam-se curtos e aumentam sua espessura. É a espiralização cromossômica. Enquanto os cromossomos estão se condensando, o nucleolo começa a se tornar menos evidente, desaparecendo ao final da prófase. Metáfase. Os cromossomos presos ao fuso pelo centrômero encontram-se no plano equatorial da célula, formando a chamada placa metafásica ou equatorial. Anáfase. Nessa fase da divisão celular, os cromossomos permanecem parados por um longo tempo. Verifica-se intensa Enquanto isso, no citoplasma, verifica-se intensa movimentação de partículas e organelas, que se dirigem equitativamente para polos opostos da célula. Assim ocorre a separação das cromátides irmãs. Cada polo tem a mesma quantidade de material genético, pois recebe a mesma quantidade de cromátides irmãs. Telófase é a última fase da mitose. Nela ocorre praticamente o inverso do que ocorreu na prófase e início da prometafase. A carioteca se reorganiza, os cromossomos se descondensam, o cinetócoro
e as fibras cimetocôriacas desaparecem e o nucleolo se reorganiza. Ao final da telófase, ocorre a citocinese, que representa a separação do citoplasma, finalizando a divisão.